Oi, meus amores, tá gravando? Sejam bem-vindos ao canal Ser Íntegro. Eu me chamo Andressa e eu acho que esse vídeo vai ser cheio de opiniões, certo? A gente vai falar de vulnerabilidade e eu tenho meu escrito de vulnerabilidade de muitos anos, de 2024. 2024. E só agora que o vídeo tá vindo pro canal. Mas faz parte, tem muitas outras coisas aqui escritas, meus amores, muito vídeo pra ser feito pra vocês, olha isso. Esse é um dos cadernos. Tem muitos cadernos. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar vivências e experiências minhas para agregar na sua de alguma forma. Minha voz tá um pouquinho baixa, mas eu deixei o microfone bem mais perto para ver se não fica muito longe. Certo? Acho que eu já dei todos os recados, né? Meu nome, o canal, o tema. Sim, como a gente vai falar de vulnerabilidade, eu já vou me colocando de uma forma vulnerável. Esse vídeo era pra ter saído ali no dia 20, mais ou menos, 20, 21. Hoje é 25, 26, sei lá que dia que é hoje. Por aí. Tô perdida nas datas. E eu terminei ali o primeiro vídeo de autoconhecimento. E a partir dali eu já vou abrindo percepções pra entrar no próximo vídeo, que era esse. Na minha cabeça não vinha nada. Uai, mas como assim? Eu preciso falar e eu não sei o que eu vou falar. Vez ou outra já me consigo antecipar referente a algumas coisas que eu vou falar. Igual ali no autoconhecimento íntimo, que eu escolhi dor de cabeça, processo de emagrecimento. E teve mais um que eu escolhi também, mas eu não lembro agora. Sim, o pânico, porque vai entrar nesse vídeo também, por isso que eu escolhi o pânico naquele e nesse. Que os dois iam correlacionar um com o outro. E aí não vinha nada. Eu falei, uai, será que não é pra falar sobre esse vídeo? Mas já tava ali na ordem. Tem uma ordem que eu vou seguindo que é me passado, né? Minha cabeça me passa a ordem. Geralmente ela sabe a ordem, eu que não sei. O porquê, né? O porquê da ordem ela sabe, eu não sei. Eu só vou descobrir quando eu falo. E eu, nossa, mas tá, e agora? O que eu vou falar? Eu não sei. Eu vou ligar a câmera e eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. E aí eu peguei meu escrito, eu li e reli. Eu falei, nossa, mas não sei. E aí eu fui me observar, no sentido assim, como que tá o meu emocional referente a esse tema? Será que ele tá travado? Será que eu não quero falar sobre? Será que eu ainda tenho alguma coisa para resolver referente a esse tema? E aí eu tô observando meu emocional referente ao tema e ele tá assim, ó, tranquilo, calmo. E eu, tá, não tô entendendo. Não, ainda não tô entendendo. Aí eu fui olhar meu mental, tocando o mundo bita e palavra cantada. Que eu ouço muito, como eu tenho meu trabalho aqui com vocês. Porém, eu trabalho também com síndromes e pediatria. Minha área, a área que eu foquei, né? Que eu sou, que eu desenvolvi mais, que era em pediatria e síndromes. E eu, só tá passando mundo bita e palavra cantada e nada do tema. Aí eu fui observar para ver se tinha alguma resistência, alguma incoerência, se era realmente para eu falar sobre esse tema. E aí eu vou aproveitar esse tema, como eu fiz agora, e me colocar de uma forma vulnerável para vocês, no sentido de talvez, às vezes a gente tem momentos que a gente pode e quer, mas a gente às vezes trava, justamente por não saber se é a pessoa adequada ou se é o ambiente adequado, se é o momento certo de se colocar de vulnerabilidade. Então, por isso que eu compartilhei isso com vocês. Vulnerável no sentido assim, por mais que eu desenvolva, por mais que eu direcione, eu também tenho as minhas questões, né? De me observar, de me analisar, de continuar no meu processo de autoconhecimento. E aqui eu vou trazer alguns momentos de vulnerabilidade meu e vocês entenderem que no meu canal, por mais que eu abra a minha intimidade, por mais que eu abra momentos, pensamentos, sentimentos, momentos quando eu era uma pessoa legal, quando eu não fui uma pessoa tão legal assim, quando eu era boa, quando eu não era boa, boa no sentido assim de consciência de fazer o que é certo, de não fazer o que é certo. Eu me coloco nesses lugares. Porém, vocês vão entender pelo vídeo de vulnerabilidade
que não necessariamente eu tô me mostrando vulnerável para vocês. Por mais que eu abra toda a minha intimidade. Eu tenho uma aluna de autoconhecimento que eu faço mentorias também. Além do tarô e do reiki, eu faço mentorias. Cada uma ferramenta, ela trabalha coisas específicas. Então, eu uso 3 ferramentas diferentes, com o mesmo objetivo, que é o autoconhecimento. E eu conversando com ela, ela me trouxe uma situação e eu fui entregar ferramentas para ela de identificar uma manipulação e usar essa manipulação a favor dela. Ora, é a jornada do ancião. Os meus clientes, eles chegam na jornada ali do adulto ou da criança. Ela chegou na jornada da criança. Então eu tiro ela da criança e levo ela lá para o ancião. Olha o tanto de passo que eu faço com ela. Nos canais eu tenho também isso com vocês. Só que tem pessoas que ficam ali na parte da criança. Tem pessoas que chegam na parte do adulto. Enfim, vocês vão entendendo por que eu falo criança, adulto e ancião. É mais pela percepção que a gente tem de mundo mesmo. De a criança de ingenuidade, o adulto de responsabilidade e o ancião de mestre. É basicamente por isso que eu uso essas 3 falas. Eu entrei no tema, mas ainda não entrei no tema. Porque eu vou ler o meu escrito. Quando eu ler o escrito, a gente entra no tema e não sai mais. E aí eu falei pra ela, olha, por mais que essa cliente minha, eu passei alguns recursos pra ela e eu ensinei uma coisa que eu faço aqui no canal. Por mais que eu venha me expor aqui no canal e da minha intimidade, das minhas vivências e experiências, eu ainda não tô me colocando vulnerável no canal. Porque são coisas que eu já trabalhei. Tudo que eu trago pra vocês aqui no canal são coisas que eu já trabalhei. Então eu sei lidar caso alguém queira usar a favor, ou queira falar algo, ou queira dar opinião, enfim. São coisas que eu já trabalhei em mim, então se alguém trouxer referente a isso, eu sei lidar. Agora, coisas que eu estou trabalhando nesse momento, eu ainda não abro. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu ainda não tenho base para falar. Não tem como eu orientar uma pessoa ou falar sobre um assunto que eu não sei. Óbvio. Mas tem gente que faz isso, mas enfim, eu não faço. Eu só falo sobre aquilo que eu sei. Se eu não sei, eu espero até aprender. E segundo, por vulnerabilidade também. Eu escolho para quem eu vou me colocar vulnerável. E hoje eu tô escolhendo me colocar vulnerável para vocês. Por isso que eu falei toda essa introdução. De falar que eu não sabia se eu tinha que fazer o vídeo. De falar que eu não sabia como estava o meu emocional. De falar que eu não sabia como estava o meu mental. Referente a esse tema. Por quê? Porque eu vou saber agora. A gente vai saber junto. Como que eu estou lidando com este tema. E agora sim, oficialmente, a gente vai começar com o tema de vulnerabilidade. E aqui eu vou trazer uma analogia para vocês. Porque eu me comunico muito com a minha mente através de analogia. Eu me comunico comigo e aí eu ensino vocês a se comunicarem com vocês. Certo? Nossa, 8 minutos só de introdução, meu Deus. Vamos lá. De 2024 aqui. Vulnerabilidade. E aí eu vou ler a analogia e o que veio na minha mente aqui. Depois eu vou explicar quando foi que eu comecei a me colocar vulnerável no mundo, que foi 2024. E como foi esse processo até hoje. Beleza? A visão. É uma visão que eu tive na minha mente. Uma mulher nua e encolhida no chão, com um foco de luz nela, e em volta tudo escuro. Algo se aproxima e ela não sabe o que é. Não ouve, não vê, não tem cheiro, mas ela sente. Sente que algo chega e se aproxima aos poucos. Essa era a analogia. Então, basicamente, dentro da minha cabeça, em um dado momento ali, eu vi uma pessoa encolhidinha, assim, como se fosse eu, assim, vamos dizer. Vamos dizer assim, que era eu ali no chão. Como se eu estivesse num palco, que o foco estava totalmente em mim. Porém, eu estava nua, encolhidinha assim no chão, nua. E eu ouvia, não ouvia não, eu sentia que algo se aproximava de mim. E aí eu levantava, essa mulher ela levantava. Quando ela levantava, o foco continuava nela, então ela só tinha ela no foco de luz e tudo em volta dela estava escuro. E ela não sabia o que se aproximava, mas ela sentia algo se aproximando. Essa foi basicamente a visão que eu tive, a analogia. Vamos lá, continuando. Aí agora que é eu conversando com a minha mente. Vocês vão entender, porque aqui eu falo na terceira pessoa. Depende da sua crença religiosa, espiritual aqui. Tem pessoas que falam que é canalizado do mentor. É como se o mentor falasse pra mim.
Essas são pessoas espiritualistas. Tem pessoas que são religiosas, mas que falam que é a voz de Deus. É como se Deus estivesse conversando com ela. E para uma pessoa que é mais cética, é ela conversando com ela mesma. Então é como se fosse eu passando informações minhas para mim. Tem essas 3 visões. Quais dessas 3 é mais adequada para você? Eu não sei, vê aí, tá bom? Para mim as 3 é válida, porque eu não ligo. Eu falo assim que eu não ligo de onde vem ajuda, desde que eu tenha ajuda. Vamos lá. Quando me foi mostrada essa visão, eu deduzi que era vergonha. Eu achava que isso aqui era vergonha. Justamente por estar desnuda, né? E aí coloquei aqui. Por estar nua. Mas, logo em seguida, fui corrigida pela minha cabeça. Então, na hora que eu vi aquela situação toda dentro da minha cabeça, eu achei que eu estava com vergonha justamente porque eu só via a parte desnuda. Eu não via no sentido de algo se aproximando e eu estar com medo, com receio. É aqui, ó. Aí vem a segunda parte, que é quando eu expliquei pra vocês, que é como se fosse uma terceira pessoa. Você retirou sua armadura e se sente vulnerável. Mas, preste atenção, não precisa de armadura para se proteger. A gente não precisa de armadura para se proteger. Use de seu corpo, os seus sentidos e da sua mente. Haja de acordo com o que for apresentado a você. Se for uma flor, estenda a mão e aceite. Eu vou ficar parando, eu vou seguir de vez. Se for um soco, desvie. Se for uma faca, se proteja. E se for uma arma, desarme. Não é necessário estar o tempo todo armado. Precisa apenas se desenvolver para agir e reagir conforme o que lhe é apresentado. Grava essa parte. Se viver de armadura, estará seguro da arma, da faca, do soco, mas também da flor. Se sentir e mostrar vulnerável é saber que se tem a capacidade de agir conforme o necessário, sem ser desarmado. É isso? Perdão, desarmado não, desmedido. Sem ser desmedido. Para que isso se desenvolva, precisa de atenção. Eu vou virar aqui a folha. Para desenvolver, precisa de atenção, a capacidade de atacar, de proteger e desviar. Para isso é preciso muita coragem de se pôr e expor ao mundo. Precisa de muita coragem para se colocar vulnerável nas situações. Então, essa aqui foi o meu escrito de lá de 2024. E aí, por que veio esse escrito? Na época, aí eu vou colocar aqui a primeira vez que eu me coloquei de forma vulnerável conscientemente, porque eu pesquisando, às vezes a gente coloca de uma forma vulnerável para pessoas erradas, situações erradas. Por isso que às vezes a gente tem medo de se colocar vulnerável em outras situações, porque outras vezes a gente se colocou e às vezes a pessoa não reagiu bem. Vamos dizer assim, ou a pessoa usou aquilo a favor dela. Enfim, muitas situações. A primeira vez aqui que eu me coloquei vulnerável, eu escrevi uma carta. Eu estava apaixonada na época e eu escrevi uma carta me declarando para essa pessoa. E aí eu escrevi assim, aí eu olhava assim, falei, cara, é muito íntimo. Eu abria coisas assim muito íntimas, porque pra mim o meu emocional é muito íntimo. É íntimo meu. Eu não abro o meu emocional pra qualquer um. Até porque o emocional destabiliza muita gente, né? A parte do emocional que a gente se desestabiliza. Então eu não abro pra qualquer um. E aí eu olhava assim a carta, quando eu finalizei, e aí minha cabeça falou assim, agora você vai entregar pra pessoa. Aí oi? Eu travei assim, eu conversando comigo, eu falei, não vou entregar não. Olha isso aqui, é muita exposição, não vou entregar. E aí, isso era de madrugada, e aí eu falei, tá, vou entregar. No momento que eu enviei, é tudo pelo celular hoje em dia, né, meus amores? Não precisa mais entregar a cartinha. Apesar que eu gosto, eu acho muito bonitinho. Eu enviei, assim, a carta, mas foi na hora, assim, na hora. A pessoa não tinha nem visualizado ainda.
Eu tive uma crise de pânico. Em seguida, foi eu enviar, eu tive uma crise de pânico. E essa foi totalmente diferente da outra que eu comentei no autoconhecimento íntimo. Essa, meu coração já estava saindo pela boca e eu tremia, mas tremia. Eu não veio sentir de desmaiar como eu veio na primeira lá do autoconhecimento. Assiste lá qualquer coisa, depois volta aqui. Ou assiste aqui, depois vai lá, tá bom? Eu tremia de medo. E aí na minha cabeça disparou assim: essa pessoa vai usar essa informação contra mim. Essa pessoa vai pintar e bordar comigo. Essa pessoa vai fazer o que ela quiser porque ela sabe que eu gosto dela. A minha cabeça estava bem assim, um alerta desmedido. E meu corpo tremendo. E meu coração tá. E aí teve uma hora assim que a minha cabeça falou pra mim. Minha cabeça, eu conversando com eu. Calma, respira. E aí eu fui respirando. Ela, calma, respira. Eu fui respirando. E o coração tá. A tremedeira diminuiu, mas o coração ainda tava daquele jeito. Aí continuando. E aí é como se eu tivesse começado a conversar comigo ali naquele momento. A minha cabeça conversando comigo e falando assim: olha, você não sabe que ela pode usar contra você? Eu falei, sei. Tá, então você já tem essa consciência que você sabe que pode usar contra você. Você vai deixar? Eu falei, não. Aí ela falou, pronto. Aí eu, como assim? Eu não tinha entendido. Falei, se você já sabe que aquela pessoa pode usar isso contra você e a favor dela, independente de quem seja, você já tá ciente. Então, se você já tá ciente, você vai saber agir da melhor forma possível se isso acontecer. Você não sabe identificar? Se a pessoa tá usando a favor? Eu falei, sei. Você não sabe lidar? Eu falei, sei. Eu falei, pronto. É um medo irreal aqui. É um medo ilusório. Sabe quando a gente olha assim? É que eu tô olhando aqui pro canto da minha parede. É que eu não tenho aqueles negócios de roupa que a gente pendura várias roupas. E a gente olha e parece que tá fazendo um formato de um monstro, sabe? É que eu não tenho aqui, mas eu tô olhando pra imaginar como seria essa cena. E aí é como se fosse isso, é um medo irreal, um medo ilusório. Mas por quê? Ali eu já consegui identificar. Ali eu já conseguia lidar. Quando a gente não sabe lidar e não sabe identificar, aí sim é um medo real, porque eu não sei e eu preciso desenvolver. Eu preciso desenvolver igual eu tô desenvolvendo essa minha cliente que eu comecei falando dela. De entregar recursos para ela identificar uma manipulação e não cair nessa manipulação, mas usar a favor dela, para ela identificar certas pessoas e certas situações, se é para ela ou não. Me chamem, no particular, certo? E aqui foi isso. Aí, qual foi a resposta dessa pessoa? Ela não acreditou que eu gostava dela. E aí eu, tá bom, eu não tenho o que fazer, né? Se ela não acredita, não tem o que eu fazer. E é só seguir minha vida, cada um foi pro seu canto. E acabou aqui. Essa foi a história brilhante, maravilhosa. Eu não anotei nenhuma história aqui, só da época mesmo. Então eu já tô terminando o vídeo. Eu vou tentar ser mais breve possível. Eu vou comentar algumas vezes que eu me coloquei vulnerável e pra fechar o vídeo eu vou explicar o porquê que eu falei que lá no comecinho, porque que eu ia me colocar vulnerável nesse vídeo. Outras vezes eu vou na minha amiga fazer a unha e tal, normal, como qualquer outra pessoa. Só que a gente já tem intimidade, então a gente conversa bastante. E aí ela chegava pra mim, e aí eu dava algumas situações pra ela e tal. E aí meu olho enchia de lágrimas, assim. Aí ela parava, conversava comigo. E eu chorava. Chorava bastante. Ela, cara, você precisa aprender a aceitar as coisas. Mas não é aceitar no sentido, assim, de conformidade, mas aceitar no sentido de presente. Uma pessoa quer te ajudar, aceita. Uma pessoa quer cuidar de você, aceita. Sabe? É nesse sentido. E eu olhava pra ela e falava assim, cara, é muito difícil. Aí eu falei, eu ouço tanto rap. Eu ouvia rap desde muito nova. Eu vejo muitas situações no meu externo. E eu falava pra ela, e já falei pra outras pessoas também. Pra mim é muito fácil lidar com coisa muito ruim. É muito fácil.
eu tiro de letra. Vamos supor, uma falta de alimento, uma falta de cama, igual hoje eu comprei minha cama, mas eu dormia no colchão que tá lá no fundo, no chão, dessa finurinha. Para as coisas muito ruins, é muito fácil de lidar. Só que o meu problema, olhando o problema do mundo se descabelando com guerras, com, enfim, com tudo que é ruim que a gente já sabe. E eu passei por muitas situações, mas eu não sei passar por uma pessoa que quer cuidar de mim. Aí eu falei, olha o meu problema, eu falando pra ela. Falei, cara, que problema de merda. Eu queria um problema de verdade. E aí eu ficava buscando problemas pra resolver e eu vi que eu resolvia todos muito fáceis. Tudo que é ruim eu resolvo muito fácil. Uma discussão, uma falta de limite, nananana, tudo muito fácil. Mas merecer, eu falava pra ela, olha que problema, que problemão. Eu não via como um problema, mas é um problema. Uma mulher feminina que... Uma mulher que não sabe receber, ela não é feminina. Ela não tá na base dela de receptividade, entende? Então o merecimento entrava muito aqui pra mim. E eu falava pra ela, eu não consigo. Ela, você tem que aprender. Eu falei, eu vou aprender, eu tenho que aprender. Não é possível. E aí eu ficava indignada. E eu falava pra ela, eu fico indignada. Porque meus problemas são muito problemáticos. Muito, muito problemáticos. Enquanto uns têm dificuldade de fazer dinheiro, eu tenho facilidade. Porém, eu não sei receber. Não receber o dinheiro, mas receber assim, uma palavra amiga, uma pessoa que quer me convidar, a gente sair, ela pagar. Eu não sei receber essas coisas. Eu não sei. E aí eu falava pra ela, eu vou aprender, eu tenho que aprender. Não é possível, eu tenho que aprender. E aí eu chorava, chorava. E aí o fato da pessoa falar que você tem que fazer, você fala, não, não é assim fácil. Por isso que eu trago recursos para meus clientes, quando eles têm que lidar com coisas muito ruins. Pra mim é muito fácil lidar com as coisas muito ruins deles. Pra mim é difícil lidar com as coisas muito boas. Com a paz, com a tranquilidade. Eu demoro a relaxar. Eu demoro a perceber que eu tô tranquila e eu posso descansar. Eu demoro, porque às vezes a gente fica tanto tempo no modo sobrevivência, no modo defesa, sem se mostrar vulnerável, igual eu coloquei aqui, de usar uma armadura o tempo todo. Quando a gente precisa desarmar e tirar essa armadura é muito difícil. É muito complicado. E identificar se a gente sabe ou não lidar com a vulnerabilidade. Por que eu falei sobre essa história? Porque aqui eu me coloco vulnerável para vocês. Que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Eu ainda tô aprendendo a receber as coisas. De receber um elogio. A pessoa me elogia, eu fico assim. Eu não tenho reação nenhuma. Passa despercebido. Ai, você. Aham. Eu não sei nem agradecer. Eu não sei agradecer. Eu não sei reconhecer. Pode ser também. A pessoa fala uma coisa bonita e eu já continuo o assunto. Pra mim, passou despercebido. Mas porque entra muitas coisas. E eu conversando com a outra cliente também aqui, me colocando mais uma vez vulnerável. Ali no começo do canal, bem lá no comecinho do canal, eu falo sobre nutrição. E eu falo as linguagens do amor lá. Eu falo todas as linguagens do amor e eu dou exemplos de vida. E aí eu pergunto no canal, qual que vocês acham que é a minha principal? Eu não lembro se eu cheguei a falar, mas eu sei que eu lembro que eu perguntei pra vocês. Porque uma das minhas amigas respondeu no comentário. E aí, a minha principal é linguagens do amor. Oh, palavra de afirmação. Desculpa. É a palavra de afirmação. Porém, eu não levo elas em consideração. Então, ela, das 5, por mais que o toque físico ali seja... Não, toque físico não. Presentes, pra mim, é o último. É o último, do último, do último, do último. Eu não ligo de ganhar presente. Minhas costas tá doendo, me perdoa. Eu tô tentando respirar devagarzinho, mas tá doendo bastante. Vamos lá, eu vou conseguir terminar o vídeo. Tá acabando. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, só vou falar o restante. Eu já falei quase tudo. Mas eu tô respirando fundo porque minhas costas tá doendo. Vamos lá, continuando. E o meu é palavra de afirmação.
Porém, o último é presentes. Só que eu coloco palavras de afirmação lá no último. Eu mudo a ordem. Só que no canal eu não falo isso. Lá no canal eu falo que o meu é um desses. E eu falo que eu falo todos. E realmente eu falo todos. Porém, a gente tem aquele que é o principal, é o mais alto. Que é o que é o mais relevante pra gente, vamos dizer assim. E aí eu coloco o meu segundo. O meu segundo mais alto é tempo de qualidade. O meu é tempo de qualidade. Por que eu não levo tanto palavras de afirmação em consideração? Porque em vida eu percebo que tem pessoas que falam, mas falam para agradar. Falam por interesse próprio. Falam da boca para fora. E eu só acredito na fala quando ela é acompanhada de atitude. Por isso que lá no vídeo eu falo, a pessoa que é palavra de afirmação, ela precisa desenvolver os outros sentidos. Porque senão, e eu vejo muito isso nos comentários, aquela pessoa que ouve palavras bonitas e ela acredita. Ela não sabe acompanhar junto com os comportamentos, a fala, o que foi dito. E aí eu só volto palavras de afirmação para o começo quando eu percebo que o que a pessoa falou é coerente com o que ela faz. Aí eu posso, entre aspas, relaxar e confiar na palavra que ela tá me dando ali. Porque eu já conheço e reconheço o padrão dela de fala e comportamento. Quando não, a minha segunda é tempo de qualidade. E aqui eu me colocando mais uma vez vulnerável para vocês. Por que talvez para muitas pessoas não entendam por que isso é se colocar vulnerável. É se colocar vulnerável justamente porque você tá dando algo íntimo seu. Aqui eu tô dando no canal. Aqui eu tô falando no canal. Mas pode ser no seu dia a dia também. Você passar informações suas que a pessoa pode só observar e tirar, extrair de você. Ou você pode entregar assim e ver como ela se comporta referente a algo que ela sabe sobre você. Assim você consegue identificar pessoas para você se colocar vulnerável e como você vai se colocar vulnerável nessa situação. Entendeu? É sobre isso. E a última vez, para finalizar mesmo, os exemplos de vulnerabilidade. A primeira vez que eu fiz lá no da paixão, que é da cartinha, né? Eu tive crise de pânico. Da segunda vez, referente a, assim, amoroso, que eu tô comentando, tá? Da segunda vez que eu me interessei por uma outra pessoa. E aí eu falava pra ela assim, me colocava vulnerável no sentido de falar pra ela que eu gosto dela, que eu queria estar com ela, com uma outra pessoa, né? E eu falava assim, no sentido de... eu não lembro qual foi a frase que eu usei, mas eu falava assim, não adianta eu não falar pra ela. Eu vou me expor, nesse sentido me colocar vulnerável de falar pra ela o que eu sinto, independente do que ela sente. Porque se eu não falo pra ela, não vai mudar o que eu sinto. O que eu sinto, eu já sinto. Já sinto. Eu já sinto algo por aquela pessoa. E a única coisa que eu fiz foi me colocar vulnerável e me expor no sentido de me colocar disponível nessa relação, se caso ela quisesse. E aí eu não tenho muita sorte com relacionamento amoroso. E aí eu não tive resposta. No sentido assim, eu me coloquei vulnerável e aí não foi nem um sim, nem um não. Mas é uma coisa que eu aprendi muito com o Joel J. Ele fala que o sim é óbvio. O sim é óbvio. Se é sim, é sim. O não é não e o talvez também é não. Porque não é sim. Ah, talvez. Não, talvez é não. O não é não e o talvez é não. Só o sim é sim. Basicamente. E aí quando eu me coloquei vulnerável para aquela pessoa, de falar que eu queria estar com ela, que eu gostava dela, e eu esperar a resposta e não vir, eu entendi que ali já era um não. Porque não foi um sim é óbvio. E como eu entendi que ali era um não, aí eu me retirei. Porque eu também não vou ficar, se a pessoa não quer. A gente não tem que ficar. Que foi o que eu ensinei pra vocês lá lá no vídeo da paixão. Certo? E aí o que me acarretou aqui, nesse sentido de eu não ter a resposta, eu tive uma crise de ansiedade que eu não tinha muitos e muitos e muitos anos. Essa crise de ansiedade eu tinha ali na adolescência. Tipo, até os 14, 15 anos eu tive, que é a hidrólise.
que a mão enche, fica de bolinha assim de água. Mas eu nunca tinha tido nessa potência que eu tive dessa última vez. Já faz um tempo já. Muito, muito forte de eu precisar tomar, de ir no médico e tomar ali intramuscular para poder resolver. E aí ajudou bastante. Porém, por que eu comentei essa por último? Para falar que a vulnerabilidade é o que foi descrito aqui pela terceira pessoa ou pelo mentor. Que é eu tirar a armadura, mas eu me colocar vulnerável e eu saber que eu vou lidar com aquilo. Independente do que é. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer. Se a pessoa sabe receber um choro igual a minha amiga, igual a minha cliente, que eu falei para ela como desenvolver certas coisas. São lugares de vulnerabilidade de formas diferentes. E a gente vai aprendendo a lidar. Porém, antes eu preciso desenvolver as minhas emoções, desenvolver a minha mente, desenvolver a minha força de mim para mim mesma, de saber me colocar nos lugares e saber me colocar vulnerável da forma que eu saiba lidar. Muitas vezes a gente não se coloca vulnerável por a gente não acreditar que sabe lidar com as situações. Entendeu? Acho que é isso. E uma última coisa referente às lutas, porque ela entra aqui também na vulnerabilidade. A luta nos dá força, nos dá um autodomínio diferente de se colocar no mundo um pouco mais forte. E eu vou explicar. Muitas pessoas não sabiam por que eu fazia luta. Muitas pessoas não entendiam o porquê. Mesmo que seja por autodefesa. Eu queria aprender as técnicas e tudo mais. Eu aprendia tudo. Porque tem muita coisa para se aprender além da autodefesa. E eu fazendo lutas, eu consegui me colocar de uma forma mais tranquila no mundo. Uma vez em uma situação, eu conversando com um homem, uma pessoa, né, um homem. Geralmente são homens, né, que tendem a ultrapassar limites quando eles acham que pode. Mas enfim, vamos lá. Eu conversando com essa pessoa se aproximou e fez um carinho no meu rosto. E aí eu olhando assim, eu dei um passo para trás, extremamente calma. Eu dei um passo para trás e aí ela ficou parada. E a única coisa que eu falei foi: quem te deu o direito de encostar em mim? Aí ela regalou o olho, porque eu tava extremamente calma, não tava descontrolada, não tava gritando nem nada. E eu falei: o que eu falei? Ou qual foi o gesto que eu fiz que você entendeu que eu te dei liberdade para fazer um carinho no meu rosto? Aí ele: não sei o que, não sei o que. Falei: então, se a minha fala e o meu comportamento não te deu liberdade, você não encosta em mim. Eu não te dei esse tipo de liberdade. Se você acha que só o fato da gente estar conversando você pode encostar, a gente não conversa mais. Porque em momento nenhum, as nossas conversas, as nossas falas e o meu comportamento te deu liberdade. Ele tomou a liberdade de encostar e fazer um carinho. Aí ele: não, desculpa, não vai se repetir. Eu falei: não vai mesmo. Até porque a gente não conversa mais. Ele: não, aí ele pediu desculpa, enfim, tal, nunca mais aconteceu. Mas por que eu consegui agir dessa forma, calma e tranquila? Quando eu me senti invadida, porque eu me senti invadida, a pessoa veio e fez um carinho sem a minha autorização. Por causa das lutas. As lutas me deu uma força e uma autoconfiança de não precisar reagir, mas reagir com calma a um momento de vulnerabilidade, um momento de estresse, um momento de invasão ali que eu me senti nesse contexto. Muitas pessoas acham que as lutas é para você se defender, mas de uma forma mais agressiva. Não. A última coisa que a gente quer é bater no outro. Mas antes disso a gente precisa saber conversar, saber se colocar. E é por isso que eu fiz e eu continuo fazendo as lutas. Porque as lutas elas nos dão um poder, vamos dizer assim, de agir com mais tranquilidade nas situações. Até porque você sabe que aquele poder que é te dado, que é desenvolvido, pode ser usado de muitas formas e isso machuca. É para machucar. Mas antes de machucar, a gente precisa seguir os outros passos. Que a gente aprende ali no momento de
desenvolvimento da defesa pessoal, certo? Então é isso. Me coloquei vulnerável para vocês. Algumas coisas que eu... Ah, tá. Me perdoe, já esqueci a última parte. Correlacionando tudo. Vocês viram aqui que foram muitas formas de vulnerabilidade diferentes. E correlacionando todas, é eu me colocando no mundo, me colocando em situações que eu sei que eu posso agir da melhor forma possível, porque eu já desenvolvi as emoções, a mente, a força, o comportamento de me colocar no mundo. Então eu não preciso estar blindada, igual foi falado aqui. Eu não preciso estar o tempo todo com armadura, armada, né, com armadura. Porque foi como foi dito o texto aqui. Se a pessoa não sabe receber o choro, ali eu vou me concentrar, vou respirar, parar e lidar de uma outra forma. Se a pessoa ali não acreditou que eu senti alguma coisa por ela, eu vou lidar com aquela situação. Se fosse uma outra situação de ela querer tirar vantagem, ela não quer um relacionamento, mas ela querer tirar vantagem a partir disso, eu vou observar e vou lidar com aquela situação. Então a vulnerabilidade desse vídeo é sobre isso. Não é só se colocar vulnerável, mas é aprender a lidar com a vulnerabilidade. A gente precisa aprender a lidar com a vulnerabilidade, que é o que o escrito fala aqui, falou para mim e tá falando para vocês também, tá bom? Então, observe as situações de vulnerabilidade que você já esteve, já se colocou, e saiba desenvolver recursos para viver da melhor forma possível na vulnerabilidade, não precisando estar com uma armadura o tempo todo, porque, como foi dito, a armadura te protege de coisas muito ruins, mas também te protege de coisas boas. Precisa tirar a armadura, mas para isso, uma pessoa sem armadura, ela precisa saber atacar, ela precisa saber se defender, ela precisa saber se desviar das coisas, ela precisa saber lidar com as coisas. E eu enfatizo muito as lutas aqui porque foi muito bom. E mais pra frente vem o vídeo sobre a capoeira. É maravilhoso, eu adoro. Eu já vi como que vai ficar. É muito bom. Eu fiquei apaixonada. Mas não sei se vem em julho ou em agosto. Não, acho que em julho não. Acho que em agosto, setembro, por aí. Eu falo sobre a capoeira. Eu vou falar sobre a capoeira, mas não tem nada da capoeira. Só tem as bases. E ali meu filho tem o cordão dele de escravo. Eu vou usar os cordões para explicar coisas no autoconhecimento. Eu fiquei apaixonada pelo vídeo de analogia da capoeira. Vai ficar o máximo. Assim eu espero. Tá bom, meus amores? É sobre isso o vídeo hoje. Não demorou, graças. Hoje foi mais rápido. É um tema mais simples. Parece que não, mas ele é simples. Mas de todos que eu precisei desenvolver, esse foi o mais difícil pra mim. Me colocar vulnerável é extremamente difícil pra mim. Porque sempre foi eu que fiz tudo, eu faço tudo. Então, abrir um pouco da minha proteção para permitir que a minha amiga recebesse minhas lágrimas, para me permitir pedir um abraço para uma pessoa, ou para falar para uma pessoa que eu tô passando por dificuldades ou por necessidades que eu preciso de ajuda. Isso para mim foi, de tudo que eu trouxe aqui no canal, foi o mais difícil de lidar, é me colocar vulnerável. Mas aos pouquinhos eu me coloco. E depois eu me apaixonei. É muito gostoso falar pro Nicolas assim. Eu acho que eu comentei no canal esses dias. Eu falar pro Nicolas: Nicolas, a mamãe tá carente e eu quero o colo. E aí ele sentar e eu deitar assim a cabeça no colo dele e ele fazer assim. Que esse é o cafuné dele, fazer assim, o cafuné. Esse é o cafuné que ele dá conta e pra mim tá bom. É só pelo fato de eu conseguir verbalizar e aceitar como a pessoa consegue acolher naquele momento, sabe? Eu tava falando pra minha amiga esses dias, eu vou fazer a unha, mas não pela unha, porque eu gosto da minha unha sem esmalte, eu gosto da minha unha assim. Esse é o jeito que eu faço, é o jeito que eu gosto. E eu vou pra fazer a unha, mas pela conversa, pelo sair do meu ambiente, não pela unha em si, porque eu faço ela fica linda assim, maravilhosa, é o jeito que eu gosto. Eu nunca gostei de pintar, eu gosto dela só com a base, bem basiquinha mesmo. Mas eu ia por ela, pela companhia, pelas conversas, pelas brincadeiras. E pela diversão que é estar lá e receber o cuidado
que aqui é eu que faço, então é o meu cuidado, eu pra mim mesma. Mas também saber que a outra pessoa também tem a capacidade de cuidar, só que ela cuida do jeito dela. E aí eu escolhi a cor ali, ela fazia, a gente conversava, eu escolhi a cor. Às vezes ela dava dicas quando eu não sabia qual cor escolher. Mas eu ia mais pelo momento em si e não pela unha. Certo? Então é isso, meus amores. Acho que eu terminei. Me desculpa que minha respiração vai ficar muito alta, mas é o que eu tenho pra hoje. Quando eu melhorar, acho que eu melhoro. Quando eu melhorar, eu acho que eu melhoro. É isso. Não sei qual é o próximo vídeo, eu sei que é de analogia, mas eu não sei qual. Mas acompanhe o canal, aqui a gente tem um reiki consciente, que é para reprogramação mental. A gente também tem as leituras de tarô, que não é de signo, mas é para todas as áreas da sua vida. Então ali a gente vê a mente, as emoções, as intenções, os comportamentos, a saúde, o profissional, o financeiro, relacionamentos que todo mundo gosta, certo? A gente tem um pouquinho de cada coisa aqui referente ao ser. Ser no caso eu, no caso você, ser. Tá bom? Ser humano. É o ser humano, certo? A gente tem tudo isso no canal. Além dos vídeos de analogia, além dos vídeos de cheia de opiniões, além dos vídeos de bora de som. Eu acho que eu tô devendo bora de som pra vocês, né? Eu vou ver uma música e eu trago, mas... já até sei qual que é. Certo? A gente tem tudo isso no canal. Acompanhe o canal. Maravilhoso, sou eu que faço. Acompanhe as outras redes também. Eu tô lá no Instagram, eu tô lá também no TikTok e eu também tô no Facebook, certo? E aqui, com vocês sempre. Toda semana tem vídeo novo, tá bom, meus amores? O meu contato fica na descrição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, caso vocês queiram se conhecer muito mais também, caso vocês queiram reiki ou tarô, ou as mentorias. E referente ao e-book lá da Hotmart, já tá estruturado e tá muito mais melhorado, maravilhoso. E eu modifiquei algumas coisas e eu acrescentei algumas coisas, só preciso postar. Só, mas eu já estruturei, tá? Ó, maravilhoso. Era só a jornada da criança, eu coloquei a jornada da criança e do adulto. Para vocês começarem a fazer sozinhos, para quando chegarem até mim, a gente desenvolver a jornada do ancião, que é maravilhoso também. Acho que eu dei todos os recados. Então, meu contato na descrição. No Hotmart, assim que eu liberar, eu coloco também na descrição dos vídeos. Coloco lá nas plataformas também, no Instagram, no YouTube. No YouTube não. Já estamos no YouTube. Coloco lá no Instagram, coloco lá no TikTok, coloco lá também no Facebook. Se eu ativar a comunidade daqui também, eu coloco pra vocês também. Mas sempre que vocês quiserem buscar alguma informação, sempre tá na descrição. E as redes é @serintegro.oficial. Tá bom, meus amores? Um beijo. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha contribuído de alguma forma. E qualquer dúvida ou qualquer comentário, você deixa pra gente conhecer um pouquinho, tá bom? Até o próximo vídeo.